Boa tarde, crianças. Tudo bem? Professora Karina aqui. Hoje, dia 16/9, quinta-feira, nós vamos para a nossa aula, de hoje, que teremos português e matemática. Olha, essas são as nossas aulas de hoje, tá? Então, vocês vão ter português no caderno e matemática na apostila, tá? Vamos começar com matemática, tá bom? Então, a nossa primeira aula é matemática. Depois, a próxima aula, eu faço outro vídeo para explicar as atividades do caderno, tá? Então, vamos com matemática primeiro. Então, essa é a nossa atividade de matemática. São somente 2 exercícios, tá? Então, vamos começar pelo exercício 1. O exercício 1, ele tem 3 atividades para fazer, tá? Em um só. Então, eu vou formar o número, eu vou escrever por extenso e vou fazer decomposição. Tudo isso observando as crianças que estão aqui. Então, no número 1 diz assim: observe os números sorteados pelas crianças abaixo e complete o quadro com as informações pedidas. Então, aqui eu tenho a Maria, a Lohane, o Matheus, o Luiz Miguel, o Carlos, a Nicole, o Nicolas e a Júlia, tá? Eles estão segurando plaquinhas com os números que eles sortearam, né? Eles estavam fazendo uma atividade onde cada um pegou um número dentro de uma caixinha. E esses foram os números que eles sortearam da caixinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa tabela tem o nome de todas as crianças, Carlos, Júlia, Lohane, Luiz Miguel, Maria, Matheus, Nicolas e Nicole, tá? Eu vou primeiro colocar o número que foi sorteado pelas crianças. Então, olha lá, já tem um pronto, o Carlos. Então, este é o Carlos, olha o nome dele aqui. O número que ele sorteou foi esse aqui, 1244. Tá? Então, ele sorteou esse número, Eu vou colocar, vou fazer isso em todos os outros embaixo. Na Júlia, na Lohane, Luiz Miguel, em todos eles. Eu vou ir olhando aqui em cima, na plaquinha, para ver qual o número que ele sorteou e vou escrever aqui. Depois, nós vamos escrever por extenso. Então, aqui, o número do Carlos foi 1244. Então, eu escrevi por extenso aqui, 1244. Lembrando que o milhar, o número da unidade de milhar, quando é o 1000, o 1000, eu posso escrever só o 1000 ou 1000. Das duas formas tá certo. Aqui eu escrevi 1000, mas se eu escrever só 1000, também tá certo. Então, eu vou escrever o nome do número do Carlos, 1244. Depois, nós vamos fazer na frente a decomposição por adição. O que é a decomposição por adição? Quando a decomposição, como eu disse para vocês, é a mesma coisa que desmontar o número, a partir dos seus valores. Então, o 1000, quanto que vale lá, O 1, ele tá lá na unidade de milhar. Quanto que ele vale, o 1000? É 1000, Eu acabei de escrever aqui, 1000, é 1000. Mas o 2 dele, o 2 é centena. Eu acabei de escrever aqui, 200, 2 centenas, 200. Então, eu escrevo 200. Mas o 4, que tá na dezena, vale o quê? 40, Escrevi aqui, Então, vou pôr o 40. Mas o outro 4 está na unidade, vai valer 4 mesmo. Então, eu vou fazer isso com todos eles, tá? Vou pôr o valor de cada criança, vou escrever por extenso e vou fazer a decomposição, tá bom? Aí, nós vamos para o próximo exercício, o exercício 2. O exercício 2, nós vamos observar essa tabela, tá? E nós vamos pegar a nossa tabuada, a tabuada que eu dei para vocês, e nós vamos ler a tabuada do 9,
tá? Então, você vai ler lá, ó, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. E 9 vezes 10, 90. Então, aqui tá a tabuada do 9. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher lá um lápis de cor, ou quem quiser pintar, né, cada resultado de uma cor, também pode. Nós vamos olhar na tabela e vamos pintar só os números que fazem parte do resultado da tabuada do 9. Então, quais são esses números? Ó, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. Então, só esses números que eu vou pintar aqui na tabela, tá bom? Que são os resultados da tabuada do 9. E a nossa próxima aula é a aula de português, daí no caderno, tá bom? Então, terminando, vocês tirem foto e mande para a professora fazer a correção, tá?